Honda ZR-V, na prática, minha gente, esse carro aqui é o sucessor direto do Civic G10. Sim, o sucessor do Civic é um SUV. Então, se você tem um Civic G10, a Honda vai querer que você troque o seu Civic G10 neste carro aqui, porque o Civic de 11ª geração mesmo quase não tem no mercado. Mas será que ela vai conseguir te convencer a trocar o seu sedã por um SUV? É isso que eu vou te mostrar agora neste vídeo. O Honda ZR-V está chegando no Brasil numa versão única de acabamento Touring, com motor 2.0 aspirado só a gasolina, o preço R$215 mil. Ela quer, obviamente, pescar donos do Civic G10 que estão querendo trocar de carro e não acham um Civic para comprar, ou tá caro demais, né? O Civic está custando R$250 mil. E também aquele cara que de repente iria comprar um Compass, um Corolla Cross, um Volkswagen Taos, e vai olhar para esse camarada aqui e ver uma opção a mais no segmento de SUVs compactos médios. A plataforma do ZR-V é a mesma do Civic de 11ª geração, claro, com diferenças, né? O entre-eixos dele é um pouco menor, é 2,65 o entre-eixos desse carro aqui, que é um pouquinho a mais que o entre-eixos de um Corolla Cross e de um Compass. Ele tem 1 centímetro a mais que o Corolla Cross e 4 centímetros a menos, na verdade 3 centímetros a menos do que um Volkswagen Taos. Esse carro, vamos dizer assim, ele é quase uma perua anabolizada, né? Ele não é muito alto, ele tem um pouquinho mais de 1,60 de altura, ele é bem comprido, ele tem quase 4,60 metros de comprimento e ele tem 1,84 de largura. Todas as dimensões exatas, porque eu estou falando tudo aproximado aqui para vocês, vão estar na descrição do vídeo, você vai poder ler com exatidão o que eu estou falando. O visual do ZR-V é um visual bem sóbrio, bem minimalista, vamos dizer assim, fugindo um pouco, né, das tendências que a gente tem visto no mercado de conjunto óptico dianteiro bipartido, etc. Aqui a gente não tem muita frescura. Uma grade que fica no centro aqui do painel, dá para dizer uma grade hexagonal, né, porque ela tem 6 lados, mas é uma grade com linhas um pouco mais curvilíneas. Os faróis também têm um desenho bem convencional, são faróis full LED e eles têm esses DRL em LED que também funcionam como luz de seta quando você liga. Aquilo que a gente está vendo aqui em laranja é apenas uma luz refletora, né? Na verdade um refletor, não é luz, um refletor de posição do carro, que é algo comum em modelos vindos da América do Norte. Esse carro aqui vai vir importado do México e ele abastece também o mercado dos Estados Unidos e do Canadá, onde ele é conhecido como HR-V. Então lá o HR-V é este carro aqui. Aqui ele vai ser vendido como ZR-V, porque a gente já tem o nosso HR-V. Aqui mais informações sobre a dianteira. O para-choque também tem um desenho bem limpo. A gente tem só esse inserto aqui em preto brilhante, envolvendo a tomada inferior de ar, mas é um visual muito sóbrio no geral. E agora eu vou te mostrar a lateral dele. Aqui na lateral do ZR-V a gente já percebe algumas coisas. Por exemplo, os limpadores de para-brisa são os mesmos do Civic Sedan. Então o esguicho de água fica integrado aqui, o que é muito legal, junto com uma lâmina ativa, né? A lâmina, quando você liga o carro, ela gruda no vidro. Quando você desliga, ela desgruda, que é para não deixar a lâmina aqui da palheta, a borrachinha, desgastar demais. Mimos, né, que os consumidores norte-americanos costumam ter nos seus carros. Aqui a gente tem rodas de liga leve aro 17 e é engraçado como o desenho do carro influencia em como a roda, o tamanho da roda vai ser percebido, né? Num Fiat Fastback uma roda aro 18 fica pequena, aqui a roda aro 17 fica ok, e esse carro é consideravelmente maior que um Fastback. Os pneus são 215 por 60, então o ombro aqui é relativamente bem grosso, isso ajuda a dar um conforto, né, de rodagem para esse carro aqui no dia a dia, pneus fornecidos pela Michelin. Aqui a gente está vendo o sistema de câmera de ponto cego, que já é comum nos carros da Honda, né? Aqui a gente tem no retrovisor do lado direito, e a maçaneta que não tem área para colocar a chave é com sensor presencial e aqui está ela. Como eu falei, são 2,65 de entre-eixos. Esse carro tem uma silhueta
bem diferente do HR-V, né? Uma silhueta realmente mais quase uma perua mesmo, um carro mais sóbrio em termos de visual. Essa pintura aqui, você vai me perguntar, isso aqui é um cinza, é um verde? O que é essa pintura? É um azul, tá? A Honda chama de azul Aurora e é uma das cores de lançamento desse carro aqui. É uma das cores com as quais os ZR-V vêm com acabamento em tom claro lá dentro, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Vem comigo para a traseira. Vindo aqui na traseira do ZR-V a gente percebe mais alguns detalhes. Por exemplo, no tanque de combustível, esse bocal, ele não tem nada que você feche pela chave aqui. O fechamento é direto nessa tampinha externa. E quando você abre, você já tem acesso direto aqui ao bocal para colocar a bomba e fazer o abastecimento. Isso porque a gente sabe, nos Estados Unidos não tem frentista nos postos, né? Você faz o abastecimento direto você mesmo. Então é um fator facilitador, só que aí, óbvio, quando isso aqui está fechado e você está em movimento e você trava o carro, isso aqui fica travado também para não precisar, enfim, para não ter o risco de vazar combustível. E um outro detalhe é que lá dentro tem um funilzinho para você colocar combustível se você tiver uma pane seca. Bom, lanternas também inteiramente em LED aqui no ZR-V, elas são bipartidas, elas têm esse visual escurecido que você está vendo. E a traseira, mais uma vez, jeitão de perua anabolizada, 1, 2, desenho minimalista, não tem quase informação nenhuma aqui, não tem informação do nome de versão na tampa do porta-malas, só o nome do carro ZR-V e o logotipo da Honda. O para-choque traseiro também, visual bem sóbrio. E eu vou abrir agora aqui o porta-malas para contar algumas coisas para vocês. Primeiro, a abertura é manual, vocês estão vendo, ela tem a auxílio elétrico e ela tem essa alça aqui para você puxar de volta. Legal. Legal, mas né, vamos lembrar que o HR-V Touring, né, já traz um porta-malas, uma abertura de porta-malas mais sofisticada. De qualquer forma, aqui a gente tem 389 litros VDA para colocar bagagem, o que também não é um volume muito bom. É o menor do segmento, ele perde para os 410 litros do Compass, ele perde para os 440 litros do Corolla Cross, ele perde para os quase 500 litros do Taos. Mas ainda assim é um porta-malas ok, né, em termos de acabamento, em termos de espaço. Ele tem esse acabamento aqui em plástico rígido, né, ele não é acarpetado aqui nas caixas de roda, isso aqui pode acabar riscando com o uso, mas de qualquer forma funciona. Aqui embaixo a gente tem os kits para trocar o pneu, o step fica aqui embaixo mesmo, é um step de uso emergencial, mas pelo menos ele tem step. Vamos encaixar aqui de volta, se eu conseguir, né? Consegui. Mas o mais legal que eu queria mostrar para vocês é o bagagito. Esse bagagito ele sai muito fácil, olha só, e se eu quiser eu consigo rebatê-lo. Pera aí que eu vou conseguir. Sabe rebatedor de luz de câmera, né? Quando alguém vai fazer uma gravação? Então, você consegue fazer isso também. Colocar esse bagagito numa sacola e você não vai ter praticamente ele ocupando espaço nenhum. E deixa isso aqui livre quando você precisa colocar mais bagagem. Depois, se você precisar colocar de volta, é só abrir e colocar aqui dentro. Ele não tem nenhuma trava, não tem nada que é muito fácil você tirar e colocá-lo aqui do porta-malas. Realmente achei bem inventiva essa solução. Agora a gente vai entrar na cabine do ZR-V. Antes de entrar, esqueci, tenho que te mostrar o motor desse carro. E um detalhe, o teto dele, a Honda faz a estampagem dela, né, a solda a laser, para não ficar aquelas marquinhas de solda, aqueles pontos de solda aqui na transição do teto para as colunas do carro. Só um detalhe de construção desse modelo. Vamos falar aqui do motor. Como eu falei para vocês, é um motor... Espera aí, deixa eu ver se eu consegui abrir aqui. Aqui. É um motor 2.0 aspirado a gasolina. Como a gente está vendo, não tem mola gás para abertura do capô, mas tem manta acústica. Aliás, esse carro também tem manta acústica no assoalho dele, que é um detalhe bem legal e que ajuda a conter aí o barulho de vento e de outros veículos, barulhos externos e tudo mais. Bom, motor 2.0 da família de motores 2.0 que a gente já conhece da Honda, porém com uma evolução. Esse motor ele é aspirado,
ele é só a gasolina e ele tem sistema VTEC de variação ali inteligente dos comandos de admissão, né, das válvulas de admissão, e o sistema VTC, que é um pouquinho mais simples, mas que ajuda também ali na variação das válvulas, né, do comando de escape desse carro, comando duplo, 16 válvulas, 4 cilindros, e esse motor vem aliado a um câmbio CVT que a gente já conhece de outros carros da Honda, um câmbio CVT com 7 marchas simuladas, e daqui a pouquinho a gente vai ver na prática como fica o motor com este carro aqui. A Honda não divulga o 0 a 100 desse carro no Brasil. A gente pode dizer que lá na gringa esse carro vai de 0 a 100 em cerca ali de 10 segundos, o que para um SUV compacto médio não é tão ruim, também não é nenhum espetáculo. A gente vai ver na prática como é que isso funciona e se dá certo, né, essa proposta, porque o que acontece aqui é o seguinte: muita gente vai torcer o nariz, vai dizer por que não trouxe o 1.5 turbo, por que não trouxe o híbrido, etc, etc. É porque não tem. Esse carro vem do México, ele vem importado do México, e lá no México eles produzem esse carro com motor 2.0 para atender o mercado norte-americano, Canadá, Estados Unidos e o próprio México. Então, ou seja, não tem este carro fabricado com outra motorização que não seja esta de onde, na fábrica onde ele é produzido. Por isso que ele vem com esse motor para cá. Mas a gente vai ver na prática como é que funciona isso quando eu estiver rodando com o carro. Vamos agora, enfim, conhecer o interior dele. Minha gente, temos algumas boas notícias, outras nem tanto aqui no banco traseiro do Honda CR-V. Uma ótima notícia: olha o tamanho desse vão para as pernas. Esse banco está ajustado para mim, eu tenho 1,70 de altura, não sou a pessoa mais alta do mundo. Quem conhece de outros vídeos da Mob Alto já sabe. Esse banco aqui também, né, os dois estão alinhados. E sobra mais do que um palmo aberto aqui de mão, né, de vão para as minhas pernas. Então é um espaço muito grande, é um espaço no nível do que a gente tem no HR-V, no próprio City, Hatch e Sedan também. É um nível de espaço realmente muito, muito grande. Outra boa notícia, os bancos têm um acabamento em couro aqui com uma percepção bem legal. Eles têm couro micro perfurado aqui nas faixas centrais, já tem gancho Isofix, já tem top tether para cadeirinha infantil, tem alças. Tem aqui uma iluminação de cortesia em LED, que é só você encostar o dedo aqui nela, ó, ou no entorno dela, nessa parte já cromada, que ela acende ou apaga. Achei isso bem interessante. E o espaço para a cabeça também é bom. A gente tem, olha, eu vou dizer para vocês aqui que chega a ficar uma mão fechada acima da minha cabeça, porque o teto, apesar de a altura do carro em si não ser tão alta, né, tão elevada, o teto ele é recuado para cima, principalmente porque o teto solar ele é simples, então a gente não tem espaço de teto solar aqui preenchendo o espaço para a cabeça. Além disso, esse banco traseiro ele é bem recuado para trás, ó. Eu estou com uma posição aqui quase de divã, sentado aqui com esse espação para as pernas. Vou ser sincero para vocês, eu acho que está inclinado até demais. Ele não tem opção de ajuste dessa angulação aqui da inclinação lombar. Então, para usar no dia a dia, assim, eu acho que fica até angulado demais, assim, não me agrada muito. Até porque a posição do assento também está um pouquinho baixa demais em relação aos bancos dianteiros. Então, essa posição não me agrada muito. Agora, numa viagem, você está cansado, quer dar aquela cochilada, aí ó, você encosta aqui e vai que vai. Encosto de cabeça é independente nas 3 posições aqui atrás. A gente não tem aqui um apoio de braço central, isso a Honda não colocou. O banco é bipartido e você facilmente rebate ele aqui, ó, só apertando aqui a travinha lá nos cantos e puxando o banco. Não é banco mágico igual o do HR-V ou do City, né, que você consegue puxar o assento para cima. O ZR-V não faz isso. E o espaço para os ombros é muito bom também, ó. Eu estou posicionado aqui muito bem, sobra espaço aqui tranquilo para uma criança ou um passageiro adulto sentar aqui no meio para uma viagem mais curta com tranquilidade. O túnel central é praticamente todo plano, então quem senta aqui no meio, apesar desse console central ficar recuado aqui para trás, ainda tem um espaço decente para as pernas. Qual que é a parte ruim aqui?
O acabamento aqui não segue o mesmo padrão lá da frente, então aqui é plástico rígido praticamente em toda a guarnição das portas laterais traseiras, só esse elemento aqui em couro claro que é suave ao toque. Ele tem só um revisteiro do lado direito, mas isso a gente convive, né? Não precisava de dois. Tem duas tomadas USB do tipo C aqui atrás, só que não tem difusor de ar. Isso aqui é realmente, acho que o maior vacilo desse carro. A Honda vai dizer que tem, tá? Fica ali embaixo do banco do motorista, do banco do passageiro também tem. Mas é um difusor que ele fica lá enfiado lá dentro ali do banco ali no underbody do carro e enfim, não dá para chamar aquilo de difusor, ele não funciona muito bem, então realmente é o grande pênalti desse carro, é a falta de saída de ar para o banco traseiro. Este então é o banco traseiro do glorioso ZR-V, agora a gente vai para o banco do motorista. Aqui na frente a gente tem basicamente o mesmo painel do Honda Civic de 11ª geração, né? O desenho do painel é praticamente o mesmo, o volante é o mesmo, a central multimídia é a mesma, os comandos do ar-condicionado automático digital são os mesmos. Aliás, é um ar-condicionado bem fácil de mexer. Ele não tem aquele truquezinho do City, né, que você aperta o botão e vai alternando entre temperatura ou intensidade do ar. Eu acho muito legal aquele sistema do City, mas esse aqui também é muito facinho de mexer, bem tranquilo, realmente mamão com açúcar. O painel, no geral, tem um nível de acabamento muito bom, dá para dizer assim com tranquilidade que é o melhor acabamento do segmento, tá? Aqui é macio ao toque, aqui é macio ao toque, os encaixes são muito bons e a percepção de qualidade é excelente também. Tem um alto-falante aqui atrás da central multimídia, o que ajuda a deixar o sistema de som com uma qualidade legal. E a guarnição das portas dianteiras tem elementos suaves ao toque aqui no topo delas. No meio não é plástico rígido e o apoio de braço é macio ao toque também, como lá no banco traseiro. O que mais a gente tem aqui? Quadro de instrumentos, ele é só parcialmente digital. Ei, Honda, né? Não é 100% digital, o velocímetro ainda é analógico, várias luzes espias são ainda analógicas, mas ele tem um contagiros digital e um contagiros mesmo, né? Uma paletinha ali mesmo mostrando, né, o aumento ou a redução dos giros, mais as informações de consumo, informações aqui gerais que a gente pode ter sobre o veículo. Aqui a informação de assistentes de segurança, do cinto de navegação, dos dados de navegação, a velocidade média de tráfego, etc, etc. O console central tem um acabamento bem legal também em couro claro. Couro claro, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho perigoso, porque a chance de ele ficar encardido durante o tempo é grande, tem que ter realmente um cuidado maior para ter um carro com acabamento assim, mas se você gosta, ele é elegante. Aqui a gente tem um console central elevado, né? Ele é suspenso, então ele é vazado aqui, tem um espaço para você colocar carteira ou celular se você quiser, aqui do meu lado. E ele tem duas tomadas USB do tipo C nas laterais aqui. Ali é uma tomada USB do tipo A, é a única tomada USB tipo A do carro inteiro, então são 5 no total, uma A e 4 do tipo C. Então, ou seja, não falta tomada USB para carregar o celular. E ainda tem carregador de celular por indução ali embaixo. 2 porta-copos aqui no console central, mais porta-copos nas portas, são pequenos, não cabe garrafa de 1,5 litro, por exemplo, é só garrafinha pequena mesmo, ou lata, mas cabe. E aqui tem um baú bem grande aqui para você guardar objetos. Quais são aqui os detalhezinhos, os vacilos dessa parte aqui do carro, né? Primeiro, a central multimídia, ela só tem Apple CarPlay sem fio, Android Auto ainda é por cabo. Segundo ponto, o quadro de instrumentos apenas parcialmente digital, como eu já mostrei para vocês. Terceiro ponto, os vidros elétricos, eles são automáticos, eles são um toque e anti-esmagamento só nos dianteiros. Os vidros traseiros, eles ainda precisam que você fique ali com o dedo na teclinha até ele terminar de fechar ou de abrir. Então eles não têm essa tecnologia um toque.
Aqui a gente tem retrovisor interno eletrocrômico, no console de teto a gente tem a luz iluminação de LED, mas ela ainda é por botãozinho, não é igual ali atrás que é só você apertar. E tem o teto solar, que é um teto solar simples, pequenininho, cortininha manual, o vidro obviamente que tem abertura e fechamento elétricos. Aqui à esquerda do volante a gente tem um porta-moedas aqui que não sei se serve para muita coisa, se você frear as moedas vão cair, ou se você acelerar muito forte. O botão de controle de tração fica aqui à esquerda do volante também. Esse volante tem ajuste manual de altura e profundidade. A gente está vendo aqui a alavanquinha, inclusive ela é bem grande e ela bate no seu joelho quando você abre ela. Então este é o interior do Honda ZR-V. E agora falta a gente rodar com esse carro. Ah, uma coisa, esse carro vai vir equipado com o sistema My Honda Connect. Então, num aplicativo de celular você consegue dar a partida remota no carro, ver informações em tempo real sobre o carro. E aí tem dois planos, um mais completo, um mais simples, que é de graça, que tem essas funções mais simples mesmo, e um pacote mais completo, 12 meses grátis, depois você passa a pagar uma mensalidade para a utilização desse sistema. Então, agora sim, bora rodar com o ZR-V para ver como ele é em movimento. Ah, outra coisinha, banco do motorista com ajuste elétrico, tinha esquecido de falar isso, do passageiro com ajuste manual, só que você tem travamento das portas nos dois lados ali, nos dois apoios de braço. Eu achei isso interessante. Uma última coisa antes de andar, agora eu prometo que é a última mesmo. Se você está chegando agora no canal, primeira vez, já aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, deixa aquele joinha maroto, garoto, travesso no vídeo e deixa também um comentário, porque isso ajuda a gente demais a continuar crescendo no YouTube. É de graça, não precisa pagar nada e a gente sempre tenta trazer aqui as informações com isenção, trazendo todos os prós e contras dos carros aqui para vocês. Então ajuda nós a continuar crescendo no YouTubão da massa. Agora sim, prometo que vou começar a andar com ele, não vou te pedir mais nada, bora lá. Bom, minha gente, estamos rodando aqui com o Honda ZR-V, né, depois de toda a apresentação que eu fiz para vocês. Já vou dizer para vocês que é o meu primeiro contato com esse carro. Muitos dos vídeos que eu tenho gravado aqui em eventos, né, na Mob Auto, tenho falado isso, para dizer que realmente é a primeira partida, né, que é o nome do quadro, é a primeira impressão que eu estou tendo sobre o carro. Não andei com ele antes, então muito do que eu disser aqui realmente é a minha primeira impressão sobre o carro. Primeiro, tem a questão do que a Honda falou sobre esse carro ser querer conquistar os órfãos, né, do Civic. E ele de fato, né, quando você se senta nele, você percebe que ele tem uma posição de dirigir, né, levemente elevada, pero no mucho, né? Quando eu falo que ele é quase uma perua anabolizada, é mais ou menos isso. Ele tem ali realmente um meio termo, né, entre um SUV e o que a Honda, né, que é chamado de sedã. Eu falo, né, que é mais a perua, até pelo tipo aqui de carroceria. Então não é uma posição de dirigir tão elevada, mas ela é suficientemente alta para quem gosta de sentir aquele ponto H mais elevado em relação ao restante do trânsito, que está intenso aqui na minha frente. Uma outra coisa que a Honda mencionou, né, na apresentação, e eu concordo, o campo de visão para frente, né, dianteiro desse carro vou ter que fazer uma conversão aqui. O campo de visão desse carro dianteiro é muito bom. O para-brisa desse carro é enorme e a coluna A, ela é bem fininha. Ela é feita com aço formado a quente, né, como eu já expliquei para vocês, para ter uma excelente rigidez estrutural, porque isso aqui é um elemento estrutural importante, né, a coluna A, mas ao mesmo tempo ela é muito fininha. Então o meu campo de visão aqui e lateral, né, no vidro lateral e do para-brisa é muito bom, é um campo de visão quase constante aqui. Realmente isso me impressionou muito. Agora, a Honda fala também de um campo de visão bom traseiro. Aí eu vou ter que discordar.
porque os retrovisores externos aqui, eles são muito pequenos e eles têm a imagem em zoom, que eu não gosto. Tanto que lá no retrovisor direito está o aviso, né, de que os objetos estão mais próximos do que na realidade. Isso já em si já compromete um campo de visão, mas além disso, esse retrovisor externo ele é pequenininho demais para o porte do carro, então o campo de visão não é legal traseiro em relação aos retrovisores externos, né? E vamos lembrar, esse carro não tem alerta de ponto cego. O que ele tem é isso aqui, essa câmera que é o Lane Watch, que a Renault fala, né, demais sobre essa câmera, que eu também não gosto muito do funcionamento dela, justamente porque quando você... Primeiro, ela só funciona pro lado direito, ela não tem pro lado esquerdo. Segundo, quando você aciona essa câmera, ele entra na frente, né, do mapa, e aí eu tenho, toda vez que eu dou a seta para a direita, vai entrar essa câmera, eu tenho que programar aqui na central multimídia para isso não acontecer, ou toda vez que eu der a seta, eu tenho que apertar o botão na chave esquerda aqui de seta, o botãozinho que fica na extremidade da chave de seta, eu tenho que apertar esse botão para ele sair da câmera ou para ele voltar para a câmera conforme a necessidade. Então a visibilidade para a traseira não é tão boa assim quanto a da dianteira. Mas vamos falar, né, de desempenho, de dinâmica, e vamos falar do ACC, que esse carro tem um ACC, ele tem o assistente de permanência em faixa. Bom, gente, vou acionar agora então aqui o ACC, vamos falar disso, porque ele tem um ACC inteligente, né? Eu vou selecionar aqui a velocidade máxima da via da Marginal Pinheiros, que é 90 km por hora, mas o trânsito está muito intenso, vocês estão vendo, e esse carro tem um ACC inteligente, né? Com aquela função Stop and Go, selecionei aqui os 90 por hora, com o assistente de permanência em faixa. O trânsito está parando totalmente agora, eu não estou freando o carro, eu estou tendo que fazer aqui a correção no volante porque a velocidade está muito baixa. Ele funciona, essa função de reacelerar sozinho, em até 3 segundos. Aqui demorou mais de 3 segundos, então eu vou ter que retomar a velocidade sozinho, o que eu acabei de fazer. Mas ele continua funcionando o ACC. O trânsito está bem lento ali à minha frente, eu não preciso selecionar de novo, né, o ACC. E agora o carro tá rumando aí sozinho atrás de outros veículos. Vamos ver agora se com o trânsito um pouquinho mais fluido, se a gente consegue testar também o assistente de faixa. De qualquer forma, a Honda, isso eu posso falar de outros carros da Honda, né, do Civic, do Accord, que já testei, do próprio HR-V. A Honda tem um dos assistentes, né, de faixa, um dos melhores, se não o melhor entre as marcas generalistas. Ele é um assistente de faixa muito bom, mantém o carro centralizado, o carro não fica fazendo aquele zigue-zague entre uma extremidade e outra da faixa ali de rolagem. É realmente um sistema muito confiável, né? Muito próximo. Ó, o carro está entrando aqui na minha frente, aqui, ó, o tráfego cruzado, ele conseguiu fazer a leitura, parou, que é uma coisa muito comum no trânsito brasileiro. E o assistente de faixa é realmente muito competente. Ele não está funcionando agora porque a velocidade do carro está muito baixa, mas eu vou testar assim que ela estiver alta. O que eu estou testando agora é realmente o ACC. O trânsito muito intenso na minha frente, não estou pisando no acelerador, não estou pisando no freio. Meus pés, não sei se dá pra ver, ó, estão aqui, ó. E o carro freando e acelerando sozinho no meio do tráfego pesado de São Paulo. Vou tentar mudar de faixa agora. E ele já faz rapidamente a leitura do carro que está ali à minha frente e se adequa à velocidade do carro que está à minha frente. Obviamente dentro do limite de velocidade que eu estabeleci, que foi 90 km por hora. Então funciona muito bem esse sistema. O ACC da Honda, como eu falei, é um dos melhores do segmento, assim como o assistente de faixa. Tudo isso faz parte do pacote Honda Sensing, né, que é o ADAS da Honda, com a frenagem autônoma emergencial e tudo mais. São os sistemas aí
de segurança ativa, né, do pacote ADAS, que a Honda chama de Honda Sensing. E só lembrando que toda a configuração eu faço aqui pelo volante mesmo, né, do ACC, aqui do alerta de direção, né, no aro direito aqui do volante. O botãozinho inferior direito é o do assistente ativo de manutenção em faixa. O superior esquerdo é o para ligar o ACC, aqui do lado para cancelar. Essa teclinha aqui que você sobe e desce é para fazer a ativação da velocidade e aumentar ou diminuir a velocidade selecionada. E esse botãozinho aqui com 4 tracinhos horizontais é o botão para você selecionar a distância para o carro à frente em até 4 níveis. Agora eu acabei de selecionar aqui a menor distância possível entre os 4 níveis disponíveis. Ó, gente, passei aqui de 70 km por hora, ele ativou o assistente ativo de permanência em faixa, ó. Agora ele passou a atuar sozinho e com o assistente, não sei se vocês estão vendo ali a luzinha verde, mais o ACC, a velocidades mais altas. Ali 65, 70 km por hora, ele já, a partir de 70 km por hora ele ativa, e a velocidade baixa ali ainda a 65 por hora ele ainda funciona. Então agora o pacote está funcionando a pleno, ó, o volante está mexendo sozinho, centralizado na faixa. É realmente impressionante. Ok, é um carro de... Agora ele desativou. Tem que ter cuidado porque ele desativa sozinho, você vai reto e bate. Agora ele ativou de novo, passou de 70 por hora. Mas é impressionante porque tudo bem que é um carro acima de 200 mil reais, 215 mil reais. Mas eu não achava que eu estaria vivo para andar num carro que faz curva sozinho, freia e acelera sozinho no plano marginal Pinheiros. Achava que ia demorar um pouquinho mais esse tipo de tecnologia ainda para virar realidade, mas ela já é realidade, e no caso da tecnologia da Honda funciona muito bem. Eu gosto muito desse sistema de ADAS da Honda. Estamos saindo de São Paulo, vamos começar a falar então da dinâmica desse carro, do desempenho, do consumo de combustível dele, né? Começando, já mostramos as tecnologias, né, do ADAS funcionando, vamos falar então do restante. Então, dinâmica. Esse carro é muito gostoso de dirigir, muito agradável de dirigir. A direção elétrica, a caixa é a mesma do Civic, do Civic G11, né, que é vendido aqui no Brasil. E é uma direção elétrica progressiva, tem respostas muito diretas, e ela não é nada anestesiada. Ela, assim, eu rodei pouco aqui com o carro, mas nas poucas imperfeições de asfalto pelas quais eu passei, não senti nenhum rebote. Ela não é anestesiada demais, também não é dura demais. Pro meu gosto, assim, é uma direção muito, muito bem calibrada. Esse volante é um pouquinho largo, né? O aro dele é bem largo. Ó, a manutenção de faixa aqui me dando um aviso. O volante é largo. Talvez isso incomode algumas pessoas, mas nada de muito absurdo. E a empunhadura dele é bem ok, ela não é muito grossa. Tem alguns volantes com empunhadura muito grossa, outros com empunhadura fina demais. Não é o caso deste aqui. Ele é um carro bem silencioso. Dentro desse segmento, ele com certeza é mais silencioso do que o Corolla Cross, mais silencioso do que os carros nacionais que a gente tem, né? O Compass, o Taos, em relação a ruído de vento, em relação a ruído de suspensão. O que eu mais estou escutando aqui a bordo neste momento, para ser muito sincero, é o ruído de rolamento dos pneus no asfalto aqui da rodovia, que a gente está entrando, né, na rodovia Castelo Branco. E a suspensão, vamos dar aqui uma jogadinha. Ó, ele é um jogo de suspensão macio. Ele é macio, a inclinação da carroceria acontece, não é dura como um carro esportivo, óbvio, mas ao mesmo tempo não inclina demais. Por exemplo, o Corolla Cross é um carro que, quando você joga assim,
ele faz uma inclinação maior, né, de carroceria. Com esse ZR-V isso não acontece. Então acho que é um carro com um nível de conforto muito bom para a realidade do segmento, viu? Muito bom mesmo. O que ele não vai ter, talvez, é uma altura em relação ao solo tão boa quanto a de um Jeep Compass, por exemplo, que já é um carro totalmente calibrado para a realidade brasileira, com uma suspensão, um nível de robustez de suspensão muito voltado para a realidade brasileira, mas suspensões independentes nos dois eixos, diferentemente do Corolla Cross, né, que tem uma suspensão traseira mais simples por eixo de torção, e o nível de conforto é realmente bem satisfatório. Quando passar esse trânsito eu volto para falar mais com vocês sobre o desempenho e o consumo desse carro, já com a rodovia mais livre. Esse motor é um motor 2.0 aspirado a gasolina, 161 cavalos de potência, um pouco mais de 19 kg de torque. Muita gente se decepcionou ao saber que o ZR-V viria com esse motor. A gente na Mobiauto já vinha falando há meses que esse carro seria lançado com esse motor, que não teria motor 1.5 turbo, não teria motor híbrido. O ZR-V não estava realmente nos planos da Honda de eletrificação e a marca já havia afirmado isso. E aí a grande decepção é que esse motor ele tem menos torque, ele tem menos potência do que o motor 1.5 turbo do HR-V, né? Do HR-V Touring, por exemplo. E aí você pensa, pô, eu tô pagando 15 mil reais a mais, 20 mil reais a mais num carro que tem menos desempenho do que o primo menor dele, que no caso é o HR-V Touring. E isso faz sentido. Realmente eu tô andando aqui com o carro e o desempenho desse motor não é um desempenho assim de encher os olhos, nem não tem aquele torque de carros turbo, né, entregue numa rotação mais baixa e tudo mais, que vai te fazer ter uma aceleração, uma saída, uma retomada mais empolgante. Ó, vou dar um kickdown com ele aqui, ó, e você tá vendo que ele não dá aquela entrega imediata de torque. E no kickdown a gente viu que o motor deu uma berradinha boa aqui, mas ele oferece um funcionamento bem linear, bem progressivo, e oferece até uma boa dose de elasticidade, né, esse motor. Então, para a proposta que a Honda disse é a proposta do carro, né, de ser um carro com uma pegada mais familiar e etc, honestamente vai atender bem. A gente tem aí o Corolla Cross híbrido com seus 122 cavalos e seus 16 kg de torque, menos do que esse carro aqui, e tá aí no mercado e as pessoas compram. Então realmente não acho que esse vai ser um problema do ponto de vista de prejudicar as vendas desse carro aqui. Mas não tem o desempenho do HR-V Turbo, e se alguém disser que tem, essa pessoa vai estar mentindo. Provavelmente. É uma entrega realmente mais linear de potência e torque, mas ela acontece. Eu tô aqui agora embalando um pouco mais com esse carro. Vou chegar aqui nos 120 km por hora sem dificuldade, gente. E ele tem um câmbio CVT com 7 marchas simuladas. É aquela velha história de CVT, né? O CVT ele dá uma amarrada também, né, no desempenho, nas acelerações e retomadas, faz o motor gritar muito, como a gente já percebeu aqui, mas ao mesmo tempo, nessa velocidade de cruzeiro aqui, ele entrega, né, aquele conforto. Tô rodando aqui a 100 por hora agora, abaixo de 2.000 giros, tranquilinho, sem nenhum tipo de problema. E a gente tem aqui 3 modos de condução. A gente tem o modo econômico, que você aperta no cluster, no console central, logo embaixo da manopla de câmbio. Ele tem o modo econômico, que eu selecionei aqui, e o acelerador ficou um pouquinho mais anestesiado, o giro caiu,
caiu um pouquinho, algumas centenas de rotação por minuto, o giro caiu, dá para perceber essa mudancinha de comportamento no mapa de acelerador e câmbio. E ele tem um modo esporte que você seleciona pela própria manopla de câmbio jogando ela S aqui embaixo. Aí o comportamento muda mais. Eu tô agora a 120 por hora a 2.500 RPM. Joguei no modo S, ele saltou para mais de 3.000 RPM, quase 3.500 RPM. O giro lá em cima, para você ter uma resposta mais esportiva de condução. Vou passar agora aqui por um pedágio e vou retomar do pedágio em modo S. Vamos ver se essa aceleração fica um pouquinho mais esperta. Nada demais. Ele aumenta o giro do motor, mas a entrega continua bem progressiva, bem linear. Nada daquele punch que você espera de carros com motor turbo. Realmente isso não vai acontecer. O Honda ZR-V não é um carro para isso. Mas ele tem muito conforto, uma dinâmica de condução muito legal. É um carro confortável de dirigir. Ele é mais confortável do que instigante. Bem mais confortável do que instigante, eu diria. Vou tirar aqui do modo S. Esse modo S eu vou dizer para vocês, o carro sobe quase 1000 giros. O consumo de combustível, meu amigo, o dono do posto vai agradecer se você ficar usando esse modo constantemente. É um modo que eu acho que é mais voltado para, de repente, aproveitar um freio motor em desacelerações ou fazer uma ultrapassagem no modo S. Mas vamos falar de consumo. Esse carro está homologado para fazer um pouco mais de 10 km por litro na cidade e um pouco mais de 12 km por litro na estrada com gasolina. Óbvio, ele só bebe gasolina no programa de etiquetagem do Inmetro. São números muito parecidos com os do Compass 1.3 Turbo Flex. Ou seja, isso não é uma boa notícia, porque o Compass está longe de ser uma referência, né, em termos de consumo de combustível. Nesse sentido, claro que o Corolla Cross híbrido é imbatível, mas, enfim, está dentro ali da média do segmento ZR-V do Compass, do próprio Corolla Cross 2.0, que é um pouco mais econômico, e o Taos 1.4 Turbo também é um pouco mais econômico, ou seja, o ZR-V está na média, mas na média para baixo ali, junto do Compass 1.3 Turbo Flex. Eu, Leonardo, estou fazendo no computador de bordo, aqui no trecho que eu estou rodando com o carro, 12 km por litro neste momento. Peguei um trecho de trânsito muito intenso, vocês viram, tanto para sair da cidade quanto na estrada. Agora que eu estou esticando mais na velocidade de cruzeiro, então o consumo, eu diria, está ok, dentro do esperado, na média do Inmetro. Mas então, recapitulando, esse aqui é um carro para realmente entregar espaço interno, conforto ao dirigir, para transportar a família e tal. E, claro, toda a boa reputação, né, o pós-venda, valorização de revenda que a marca Honda tem no Brasil. Isso aí a gente sabe que é imbatível. Vai ser o suficiente para conquistar órfãos do Civic G10? Talvez. Um cara que tem ali um Civic Sport, um Civic EX ou EXL de 150 e poucos cavalos, migrar para esse aqui com 161 cavalos não vai ser o fim do mundo. A pessoa ainda vai estar ganhando um pouquinho mais de desempenho, um pouquinho mais de altura para dirigir e um pouco mais de conforto, um pouco mais de vão livre do solo. É bem capaz que a Honda consiga assim conquistar. Mas para quem gostava do Civic Touring, né, com motor turbo, ou motoristas do próprio HRV turbo, o desempenho desse carro aqui pode desapontar um pouquinho e aí ser um fator negativo aí na hora de decisão de compra. Eu gostei do ZR-V,
Gostei da parte de conforto, achei um pacote equilibrado. Não é um carro tão caro assim para a realidade do segmento. A frenagem dele é bem ok, ó, tô testando agora com o freio aqui, é bem direto a resposta do pedal do freio. Bom, gostei. Mas é um carro para entregar mais conforto mesmo e espaço do que desempenho e tudo mais. E aí, gostou dos Honda CR-V? O que achou desse carro? O que achou do posicionamento desse carro? Ele vai conseguir conquistar órfãos do Civic como a Honda quer? Diz nos comentários o que você acha, porque eu quero saber muito o que você pensa sobre tudo isso. Eu te vejo no próximo primeira partida. Um abraço e hasta luego.